bom dia. Meu nome é Eduardo Veras, sou professor do Departamento de Prótese da UERJ e também da Faculdade Veiga de Almeida. O objetivo dessa conferência para a Adélia Odonto é abordar o tema implantes imediatos com carga imediata, que é uma técnica que vem sendo utilizada pelos profissionais que reabilitam pacientes que perdem ou que vão perder alguns elementos dentários. Inicialmente, é preciso compreender o que são implantes imediatos. Implantes imediatos são aqueles instalados imediatamente após a extração de um elemento dentário. Essa extração normalmente ocorre em função de uma fratura dentária ou de uma lesão endodôntica ou periodontal, o que não impede a realização dessa técnica. Quando confeccionamos restaurações provisórias sobre este implante instalado de maneira imediata, nós denominamos provisionalização imediata, que eu vou chamar durante essa conferência de carga imediata. As principais vantagens de realizar a instalação imediata após a extração do dente com a confecção de uma restauração provisória são as seguintes. Você diminui a morbidade cirúrgica pelo fato de serem realizadas um número menor de cirurgias, consequentemente, o tempo total de tratamento desse paciente é reduzido. Além disso, é possível manter a arquitetura gengival nos tecidos, ou seja, dos tecidos moles que existiam nos elementos dentários, como vocês podem ver na imagem clínica no lado direito. Além disso, a arquitetura óssea também é mantida em função da instalação do implante nesse alvéolo, como vocês podem observar na imagem radiográfica no lado esquerdo. Esses fatores, ou seja, a instalação imediata de implante concomitante à extração do dente, a confecção de uma provisória, faz com que a aceitação do tratamento pelo paciente e a qualidade de vida do paciente seja restabelecida de maneira precoce, porque o paciente não sente a perda do elemento dentário como nos casos em que ele fica utilizando próteses removíveis ou provisórias adesivas. O principal cuidado e contraindicação relacionada a essa técnica são as alterações nos tecidos moles. Alterações na margem gengival, como vocês podem ver no lado esquerdo, em que a margem se posiciona muito acima do elemento dentário vizinho, pode gerar defeitos de instalação do implante, como vocês podem ver na imagem do lado direito, que são muito difíceis de serem solucionados mesmo após a remoção desse implante. Então, a reconstrução de casos é muito mais complexa do que a confecção de um caso de maneira planejada. Então, muito cuidado ao analisar os tecidos moles ao redor do dente que vai ser extraído e no local em que o implante vai ser instalado. E esse processo se inicia exatamente dessa maneira. A análise clínica do fenótipo gengival é um fato bastante importante para a confecção dessa técnica, para a realização dessa técnica, e visualizando a imagem do lado esquerdo, em que o fenótipo é bastante fino, com arco côncavo bastante festonado, faz com que esse tipo de caso seja um caso mais complexo e que, muitas vezes, essa instalação do implante deve ser realizada concomitantemente à cirurgia de instalação de um tecido conjuntivo, para que o volume de tecido mole permaneça semelhante ao que existia quando havia o elemento dentário. Já na imagem do lado direito é possível observar uma gengiva bastante espessa, com uma característica do festonado praticamente plano.
Esses são os casos mais favoráveis, ou seja, conseguir resultados estéticos muito próximos ao que o paciente possuía antes é muito mais previsível do que nas situações em que o fenótipo gengival é muito fino. O outro ponto a ser analisado é a característica do sítio em que vai ser instalado o implante. Essa morfologia do sítio foi classificada por Kahn em 4 classes. A classe 1 e a classe 3, como vocês podem avaliar nas imagens, são as situações mais favoráveis. Por quê? Porque percebam que as raízes estão localizadas na classe 1 vestibularmente ao tecido ósseo e lingualmente ao tecido ósseo na classe 3. Percebam que a quantidade de volume além do ápice, tanto em altura quanto em espessura, nas porções vestibular e lingual, são bastante amplas. Já na classe 2, em que o dente está localizado intra-alveolar, ou seja, na mesma direção do alvéolo, a possibilidade de instalação do implante fica limitada ao osso remanescente apical à raiz, não havendo muita quantidade de osso na porção palatina ou vestibular. E a situação mais crítica é a situação do tipo classe 4, em que a raiz também se posiciona centralmente ao alvéolo, entretanto esse alvéolo é bem delicado e, além disso, esse osso alveolar apresenta uma constricção ou um afunilamento na sua porção mais próxima ao ápice da raiz, o que dificulta muito tecnicamente a instalação do implante, e esses casos são os casos em que devemos ter o máximo de cuidado durante a instalação desse implante. Além de avaliar o fenótipo gengival, como nós vimos, o sítio de instalação em relação à morfologia do osso, ao volume ósseo, nós devemos analisar na tomografia a densidade ou a qualidade do tecido ósseo. Então, como vocês podem ver na imagem do lado esquerdo, é possível medir a quantidade remanescente de tecido ósseo e, no gráfico sobre a imagem, é possível analisar a densidade óssea, a qualidade do tecido ósseo. E por que a gente precisa dessa análise de densidade? Porque, como vocês podem ver no lado direito, existem diferentes modelos de implante disponíveis para a realização da técnica de instalação de implantes. O implante cônico, que é o modelo mais à sua direita, é um implante que possui um travamento maior em função do seu formato e das características de suas roscas. Esse fato permite gerar uma estabilidade primária com um torque clínico ao redor de 30 newtons. Nos casos em que a densidade do osso é relativamente alta, a utilização de implantes com características cortantes também vai permitir a obtenção de um torque próximo a 30 newtons, ou seja, necessitamos de um torque clínico acima de 30 newtons, mas não muito maior do que 30 newtons. A obtenção de torques muito elevados pode levar a uma remodelação óssea excessiva e uma eventual perda do implante. Além disso, é importante perceber que o sítio de instalação do implante não é o alvéolo dentário. O implante vai ser instalado palatinamente em relação ao alvéolo. Dessa forma, é possível observar na imagem superior à esquerda que o implante se localiza palatinamente ao alvéolo. Esse implante tem um diâmetro menor do que esse alvéolo, permitindo um espaço entre o implante e a parede vestibular de 1,5 mm a 2 mm. Percebam que
nos estudos clínicos em animais, nos estudos em animais, existe a possibilidade de observar que implantes mais estreitos geram menor reabsorção óssea em relação a implantes de diâmetro maior. Implantes que preencham todo esse alvéolo vão gerar uma transparência nos tecidos moles e uma imagem não muito estética durante esse período. Além disso, esse espaço que foi gerado com perfuração ligeiramente palatina, ele deve ser preenchido por um biomaterial que possua uma remodelação lenta, para que o processo de remodelação óssea natural que ocorre após a extração de um dente, principalmente na sua parede vestibular, que é muito fina e que possui um osso com características de pouca nutrição, chamado osso fasciculado, ao longo das semanas essa região vestibular vai ser reabsorvida e isso vai gerar, a longo prazo, alterações estéticas nessa porção vestibular. Então, o preenchimento com o osso nessa região, com o biomaterial, vai permitir que forme uma quantidade de osso nessa região e que a perda que vai ocorrer vai ser minimizada em relação à manutenção dessa característica convexa dos tecidos moles ao redor dos dentes. Além disso, o cuidado durante a confecção da restauração provisória é muito importante. Idealmente, devemos utilizar intermediários, que são os componentes que vão suportar a coroa provisória e eventualmente a definitiva. Devemos selecionar ou confeccionar estes componentes com o intuito que esse componente permaneça para a prótese definitiva. Biologicamente, essa é a situação mais favorável que encontramos hoje em dia. Dessa forma, esse componente especificamente é um componente padrão que possui componentes pré-fabricados que facilitam a captura da restauração provisória. Essa provisória deverá ser bastante polida e com contornos cervicais côncavos, permitindo que o reparo desses tecidos moles ao redor do implante ocorram sem o pressionamento desses tecidos moles durante o processo de cicatrização. Além disso, um ajuste oclusal, principalmente durante os movimentos excursivos, é um fator bastante importante para que o movimento lateral não gere uma alteração na região vestibular desse dente, desse implante, que pode gerar a perda do implante e que, dessa forma, consigamos manter o contorno gengival e ósseo ao redor desse implante de maneira satisfatória. E com isso, tendo esses cuidados, é possível que esse implante permaneça na boca por muitos anos, e isso é uma preocupação em função do aumento da idade média da população brasileira. É possível perceber que essa técnica perpetua a qualidade dos tecidos moles e duros ao longo dos anos. Bom, essa foi uma abordagem bastante objetiva de todas as características relacionadas aos implantes imediatos com carga imediata. Se vocês precisarem de artigos que esclareçam detalhes relacionados a cada situação, é só enviar para o e-mail everasoerge@outlook.com ou vocês podem mandar um direct
para o Instagram sobre implantes Underscript, que eu vou ter o maior prazer em responder. Uma boa tarde, tudo de bom.